Olá, seja muito bem-vindo ao canal Manuel Vitor Silva. Deixa o like aí se puder. Se puder se inscrever no canal, tudo bem também. E hoje vamos falar sobre como o passado ele te atrapalha, cara. O passado, ele é para isso, né? A gente tem que entender primeiro o que é a amígdala, né? A amígdala, ela é uma região no nosso cérebro que é onde são processados o medo, a tristeza, a raiva, tudo isso que você sente, né? A raiva, muitas vezes, a tristeza, ela tá ligada ao medo, ela tá principalmente ligada ao medo, né? E ao prazer. Situações que causam medo ou prazer sempre vão criar memórias emocionais na vida da gente, né? Por exemplo, uma memória antiga que eu tenho é que eu jogava pedra nos cachorros, né? Eu ficava indicando os cachorros da rua. E acabou. Todo cachorro que eu via, eu ficava indicando esses cachorros, né? Jogava uma coisa neles, ou então ficava batendo o pé. Até que chegou um certo dia, né? Eu tava ali e acabei. Acabou que um cachorro veio pra cima de mim e correu atrás de mim até na minha casa. Desse dia pra cá, eu criei essa memória e esse medo, né? Essa memória emocional e esse medo pra que eu não eu não corresse mais atrás de cachorro nenhum, sabe? Ficasse com brincadeira com os cachorros. Aí eu criei esse medo de cachorro, sabe? Aí quando eu vejo um cachorro, eu já lembro dessa cena e não mexo com esse cachorro. Se ele estiver na calçada, eu desço da calçada e deixo ele lá sossegado, né? Eu já não mexo mais com eles. Então a amígdala, ela tá localizada como é o nome da parte, rapaz? Já tô engolindo aqui, rapaz. Como é o nome? No lobo temporal do cérebro, né? Que ela tem a ver com essas memórias, né? Essas memórias ruins ou boas, né? Então, a amígdala sempre vai existir, né? Sempre vai existir, né? Onde é que ela tá lá, eu não sei, né? Eu não estudo. Eu nunca abri a cabeça de alguém para saber o lugar, né? Então, é isso. A amígdala ela sempre vai funcionar, né? Então, a gente sempre vai estar com esse problema de lembrar as coisas do passado, né? Uma experiência ruim ou uma experiência boa, né? Qualquer coisa que seja ligada ao medo ou prazer, a amígdala ela vai ser ativada, né? Ela, ela vai ser ativada para que você não faça uma coisa. Por exemplo, eu indicava os cachorros, né? E acabou o tempo que esse cachorro veio até mim e quase me morde, eu saí correndo até a minha casa. E a amígdala faz isso, justamente é, me lembrar, né, que eu bagunçava os cachorros e não fazer isso mais, para que um cachorro não venha avançar atrás de mim, né? Então essa amígdala, ela funciona assim, né? Espero que tenha dado para entender aí, né? Então é isso, se tiver até aqui, deixa o like, né? Já peço de novo, né? Deixa o like aí se puder se inscrever, né? Se estiver entendendo. Se não estiver entendendo, tá bom também, cara. Quer dizer, não tá bom não, né? Porque se não estiver entendendo, eu não tô explicando direito. Então é isso, a mídia ela serve pra isso, né? Depois eu vou botar a fotinho aqui, ó. É isso, a mídia ela serve pra isso. Pra fazer com que esse medo e situações de prazer criem ali memórias emocionais que acabam fazendo com que a gente não queira fazer certa coisa, com medo de acontecer aquilo que aconteceu no passado. Então, o passado ele vai te atrapalhar por isso, né? Por exemplo, é uma situação que me ajuda, né? Porque eu não vou ficar correndo atrás de um cachorro e ficar brincando com os cachorros, né? Todo cachorro que eu ver agora, né? Então agora eu não gosto mais de cachorro, que nem eu gostava antes por causa disso, né? Então tá sossegado. Por causa dessa minha experiência ruim que eu tive com um, né? Então, é assim. Então a amígdala é essencial, né? Para o funcionamento do nosso cérebro e tal, né? E é isso, cara. Não tem o que fazer. Essas memórias aí vão vir mesmo do passado. Não tem jeito, né? Principalmente se foi algo ali que mexeu com o seu emocional, né? Então sempre vai vir. A amígdala sempre vai jogar. Não tem jeito. Ela funciona dessa forma. Não tem jeito. A gente não pode desligar ela, né? Também se desligar, se a gente, né? Só quando morrer mesmo, que aí já era. Mas enquanto estiver vivo, as memórias do passado vão vir, né? Então, o importante
É você olhar essas experiências do passado, né? E fazer com que você tenha novas experiências. É claro que no exemplo do cachorro que eu dei, eu não posso mais ficar correndo atrás dos cachorros com essa brincadeira de jogar itens neles, né? E ficar brincando com qualquer cachorro que eu vejo, né? Então é isso. Não é você utilizar. A solução para esse problema é simples. Do passado, né? De você se atrasar por causa do passado é o seguinte: é você simplesmente parar de usar esses pensamentos, né? Que a amígdala joga, né? De medo, né? Sobre uma coisa. Ah, não vou fazer isso não, porque no passado isso aconteceu. Beleza. Na minha questão do cachorro, tudo bem. Eu não vou fazer isso porque é um risco mesmo. O cachorro pode me morder, tá com raiva, uma doença, e aí esse lasca sou eu, né? Mas em outras questões, você não pode ficar com medo não, cara. Você tem que se dar, né? Não é porque uma situação bem ruim anteriormente aconteceu com você que você vai deixar que esse medo ele tome conta de você e você não ande mais pra frente, né? Você tem que enfrentar justamente esse medo, né? É claro que eu não vou sair aí, que nem eu já disse, né? O caso do cachorro é um caso. O outro caso pode ser, o seu caso pode ser outro, né? Você tem medo de fazer uma coisa, né? Porque alguém te criticou quando você era mais novo, né? Não deu certo. Ah, você tem medo de falar em público porque te criticaram quando você era mais novo, quando você fez uma apresentação de um trabalho na sala de aula. Então você tem que se dar a novas experiências. Você não pode deixar que esse medo ele tome conta de você. Você tem que se dar novas experiências. Mesmo que o medo esteja lá. As coisas que mais te fazem medo, as coisas que quando você supera elas, você vai se tornar uma pessoa muito mais forte, cara. Por exemplo, como é que eu venço o medo de falar em público? Falando em público. É simplesmente falando em público. Se eu dar um simples boa noite às pessoas da rua, né? Um simples bom dia, uma simples boa tarde, né? E assim vai passando, né? E assim você vai superando esse medo de falar em público, né? Quando tiver a oportunidade de falar em público, fale. Quando tiver com a sua família, fale também, né? Dê mais atenção às pessoas, né? Assim como eu faço, fale, né? Faça sua presença estar ali 100%. Não pega, chega um parente seu na sua casa e você vai lá e pega a porra do celular e fica lá mexendo, 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 mexendo. E não dá atenção às pessoas que estão ali, né, que querem conversar com você, mas você pega justamente o celular e fica ali só mexendo, 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 mexendo e não dá a devida atenção que os seus parentes merecem, né? Ou muito, muito, muito mesmo sendo um amigo, né? É um parente mesmo, um familiar, um amigo, né? Até seus parentes mesmo que você mora na sua casa, um tio, uma mãe, a sua mãe, o seu pai, né? Dá mais atenção a eles, cara. Não fica só no celular, 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 celular e não dá atenção a eles. Você só tem um foco. É porque hoje em dia o cara tá lá, pega o celular, bota num vídeo, ao mesmo tempo tá com a televisão ligada, ao mesmo tempo tá com o rádio ligado, ao mesmo tempo tá comendo. O cara dirigiu o foco para quatro coisas, cara. Quatro coisas. Então é isso. Não é você chegar aí, né? Fazer isso. Você tem que chegar lá e simplesmente fazer uma coisa de uma vez, cara. Não vou se você for, que nem tem um ditado bem antigo, né? Que se você for cozinhar o leite e for fazer outra coisa, ele acaba derramando. Isso é verdade, né? Com certeza. Eu não lembrei o ditado direito, não, mas se eu lembrar, eu deixo aqui a frasezinha aqui, ó. Então é isso, cara. Pra resolver esse problema do passado, né? Que eu já até saí disso aí, né? Para resolver esse problema do passado é simples. É você se dar a novas experiências, né? Não é porque você teve uma experiência ruim no passado que você vai continuar tendo, que você vai continuar sendo ruim no futuro, né? E agora no presente. Você tem que se dar a novas experiências. Não é porque o seu passado foi horrível que quer dizer que o seu futuro vai ser horrível, né? Você tem que mudar o seu presente para que o seu futuro seja uma maravilha, cara. Não é simplesmente porque no passado eu fui ruim nisso que eu vou desistir.
das coisas, né? Não, cara, você tem que se esforçar um pouquinho pra se tornar uma pessoa melhor. Um pouquinho não, tem que se esforçar bastante, né? Pra se tornar uma pessoa melhor. Isso aí. Deixa o passado de lado, né? Que o passado ele não é. Já passou, né? Você tem que olhar os erros do seu passado e ver o que você errou naquela coisa para você se tornar uma pessoa melhor, né? E não fazer mais aquela coisa, aquele erro que você fez e você fez uma coisa errada e essa coisa ela te deixa para trás, certo? Então, se você não se der uma nova experiência, você tá se sabotando, cara. Então você tem que se dar novas experiências. Não é porque você foi ruim no passado que você não pode melhorar no presente. Então você tem que deixar o passado pra lá. Já passou, cara. Só que você tem que usar essas memórias, né? Que a amígdala ela deixa, né? Que ela vai trazer sempre, né? Você tem que ver se tal coisa é possível ser substituído por uma memória boa, né? Ou se não é possível, né? Fazer isso. Se não for possível, né? Que nem o caso do cachorro, né? Eu não posso pegar e ficar jogando pedra nos cachorros fazendo isso, né? Quem foi o errado aí? Fui eu, né? Não poderia ter feito isso, então o cachorro veio atrás de mim. Aí agora eu tenho essa memória. É claro que eu não vou fazer isso mais. Isso aí faz sentido, faz. Era pra mim parar de machucar os bichinhos, né? Era sério que eu tô contando isso, mas tudo bem. É isso aí, cara. Deixa o passado pra lá. Usa. Não, tem que usar o passado mesmo. Mas use com experiência para que você no presente agora ou no futuro não faça tal coisa, né? Ou faça essa coisa, mas de uma forma melhor, cara. Por exemplo, se você foi mal numa prova no passado, não significa que você vai ser ruim numa prova no presente agora, né? No futuro, né? Você tem que estudar agora no presente para que, né? Chegue nessa prova, você consiga tirar uma nota boa, né? Então é isso, cara. Deixa o like aí se puder. Dá o joinha aí, né? Que diz o povo. Se puder se inscrever também é bom, né? Aumenta aí o público aí que eu alcanço, né? É isso. Espero que tenha entendido. Se não entendeu, deixa o like, não. Deixa o comentário aí criticando. E é isso, cara. Foco na melhoria.